Bom, pessoal, chegamos na quarta e última etapa do nosso trabalho, o espaço brasileiro. Já trabalhamos vários aspectos com vocês, o espaço terrestre, o homem no espaço terrestre, a organização mundial do espaço terrestre. Estava na hora de falar um pouquinho do nosso querido Brasil, as características geográficas do Brasil, trabalhar um pouco dos aspectos físicos, trabalhar também um pouco dos aspectos humanos, um pouco das características econômicas e, sem sombra de dúvidas, a interligação de todos esses aspectos no entendimento da geografia brasileira. Para trabalhar um pouco dos aspectos geográficos do Brasil, nós começamos aqui com uma base de localização do território brasileiro. Esse mapa mostra a localização do Brasil no mundo e uma ideia um pouco de escala do Brasil, e aqui um mapa mais detalhado para que a gente possa trabalhar com efetividade esse material. Muito bem. Quinto maior país do planeta. O Brasil ele tem uma área territorial bastante grande, superior a 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Estamos atrás somente de quem, pessoal? A Rússia com seus 17 milhões, o Canadá com quase 10 milhões, a China com 9 milhões e meio, os Estados Unidos e posteriormente vem o Brasil. Então, o Brasil, o quinto país em extensão territorial no planeta. É uma área significativamente grande, superior a 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Onde estamos localizados? Eu coloquei esse mapa aqui da América do Sul para que a gente possa trabalhar algumas informações bem tradicionais mesmo da geografia acerca da localização do Brasil. O Brasil é um país, conforme eu já disse para vocês, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, localizado no continente americano, mais precisamente na América do Sul, é cortado por duas linhas imaginárias, ao norte pela linha do Equador, ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Isso mostra então, pessoal, que grande parte do território brasileiro, aproximadamente 90%, aí vai estar localizado dentro da área intertropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Brasil ele é banhado por um oceano, chamado de Oceano Atlântico. E dentro da América do Sul, ele faz fronteira com quase todos os países, exceto o Equador e o Chile. Fazemos fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Guiana, com o Suriname e com a Guiana Francesa. Lembrando que a Guiana Francesa não é um país, né? Ela é um departamento ultramarino da França, mas que também faz parte do território brasileiro. Esta é a definição básica. O Brasil ele tem aproximadamente a mesma distância no sentido norte e sul para o sentido leste e oeste. Apesar do pessoal achar, né, que o norte e sul parece uma distância um pouco maior, mas a fronteira com o Peru e a extremidade ali, né, do Oceano Atlântico demonstram uma distância leste-oeste também bastante significativa. Fusos horários do Brasil. O que é a ideia de fuso, pessoal? Toda vez que você olha num relógio e observa esse horário, nesse exato momento que eu estou gravando o DVD com vocês aqui, ó, 16 horas e 25 minutos, provavelmente você está assistindo num horário diferente. O que é esse fuso horário? Isso é um acordo internacional, para que você possa observar, por exemplo, que no Japão agora é um horário, na Europa é outro horário, nos Estados Unidos outro horário. Mas você já imagina se cada país adotasse um sistema de fusos? Ia ser uma coisa muito complicada, né? E o Brasil tem o seu sistema de fusos horários interligado a esta grande estrutura de fusos do mundo, com base em meridiano de Greenwich, entendendo, né, que teoricamente a cada 15 graus sentido oeste atrasamos uma hora, a cada 15 graus sentido leste adiantamos uma hora. O Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental. Por estarmos totalmente no hemisfério ocidental, nós estamos atrasados com relação ao meridiano de Greenwich, aquele meridiano imaginário que corta boa parte do continente europeu. Quais são as características de fuso horário do Brasil? Esse mapa é o mapa anterior do fuso horário, que mostra a ideia de fuso horário antes de 2008. Tem inclusive esse mapa no material de vocês para vocês compararem. Antes de 2008, o Brasil tinha basicamente 4 fusos. O fuso das ilhas oceânicas, pega Fernando de Noronha, Martim Vaz, uma série de ilhas oceânicas do Brasil, era o primeiro fuso. 2 horas atrasados com relação ao meridiano de Greenwich. Depois nós tínhamos o segundo fuso brasileiro, que é o fuso do horário de Brasília. Região sul, sudeste, todo o nordeste, parte do Pará, Tocantins, também o estado de Goiás, o Distrito Federal e o Amapá. Isso tudo ficava no segundo fuso brasileiro. Depois tínhamos um terceiro fuso, que envolvia Mato Grosso do Sul, Rondônia, parte do estado do Amazonas, Roraima e também a parte oeste do estado do Pará. E por último, o menor fuso, né, o quarto fuso brasileiro, 5 horas atrasados com relação a Greenwich, o estado do Acre e também uma porção ocidental do continente amazônico.
Só que essa definição, olha que bonito, gente, vai aparecer um xizinho para vocês aqui, ó. Esta definição ela não é mais aceita, porque após 2008, devido a mudanças no governo federal, estabelecidas pelo governo federal, o Brasil adota um novo sistema de fuso horários. Como que fica esse fuso horário agora? Mudanças fundamentais. Está caindo demais isso aqui em provas, em concursos e em vestibulares. Saímos de 4 fusos, temos agora somente 3 fusos. O 4º fuso foi extinto. Continuamos com as ilhas oceânicas. Penedo de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Trindade e Martim Vaz. As ilhas oceânicas brasileiras, compostas do domínio territorial brasileiro, 2 horas atrasados com relação a Greenwich. O horário de Brasília, 3 horas atrasados. E todo o restante do país, 4 horas atrasados, compondo o 3º fuso brasileiro. Quais são as principais mudanças então, pessoal? O estado do Pará, que era dividido em 2, está totalmente no 2º fuso. O estado do Acre e a Amazônia Ocidental foram incorporadas todas no 3º fuso brasileiro e o 4º fuso foi extinto. Esta é a classificação dos fusos horários brasileiros. Lembrando, pessoal, que o nosso centro-oeste, o nosso sul, o nosso sudeste e o estado da Bahia também adotam o horário de verão, com vistas a economizar energia e também a dividir melhor a questão da energia nos horários de pico. Em determinada parte do ano, aproveitando a luminosidade, esses estados adiantam o seu horário em 1 hora, possibilitando então que o dia se torne um pouco mais longo na sua parte da tarde, permitindo um maior aproveitamento da luz natural, gerando economia de energia para essas localidades. A região mais ao norte não se adequa ao horário de verão, em razão de estar próximo à linha do Equador. A diferença de luminosidade entre dias e noites se torna muito pequena, inviabilizando então, não justificando a existência do horário de verão nessas localidades. Continuando um pouco sobre a geografia do Brasil, vamos entrar agora em alguns aspectos extremamente físicos da nossa estrutura. Estrutura geológica brasileira. Quais são as características básicas dessa estrutura geológica? O Brasil tem basicamente 2 tipos de estruturas geológicas, que eu vou colocar para vocês nesse exato momento. Nós temos os chamados escudos cristalinos, dobramentos maciços antigos. Lembram daquela aula que nós trabalhamos lá no começo, trabalhando a evolução da Terra, que apareceu um quadro bonito para vocês, mostrando as eras e as evoluções? Esses escudos cristalinos são os maciços antigos, da era paleomesozoica. Tem tanto na paleozoica como na mesozoica. Eles estão demonstrados para vocês aqui com as cores amarelas nesse mapa. Escudos cristalinos, maciços antigos. Mas ao mesmo tempo nós temos as chamadas bacias sedimentares, áreas mais baixas do terreno que acabaram recebendo sedimentos e que foram compactados, dando origem às bacias sedimentares. No mapa aqui para vocês estão representadas pelas cores, pela cor, no caso verde. E por último, pessoal, o dobramento, chamado também de moderno, que dá origem àquelas grandes cadeias montanhosas, que por sinal, pessoal, nós não temos no Brasil. Olha mais um xizinho apresentando aí para vocês. Nós não temos dobramento moderno no Brasil. O dobramento moderno, se você voltar naquela tabela lá, ele é um dobramento típico de choque de placa tectônica na era Cenozoica. São os dobramentos recentes que dão origem a cadeias montanhosas como Andes, Himalaia, Rochosas. Essas montanhas nós não temos no Brasil. Mostra, por exemplo, que o Brasil é um território de relevo modesto. Predomínio de planaltos e planícies, com a presença de pequenos morros aí com altitudes não tão elevadas, dificilmente passando os 12